Olá, alunos! Tudo bem com vocês por aí? Nesse período de maiores cuidados em relação a toda a problemática que estamos vivendo, nós estamos aqui no esforço intenso para trazer a você, nosso aluno, alguns conteúdos que serão trabalhados então numa sequência aí. Hoje nós temos como item a nossa tabela periódica. Gostaria que você pegasse a sua apostila lá na página 75, a apostila de Química, na página 75, e assim a gente vai trabalhar naquela mesma configuração que está na sua apostila e você me acompanhe por aí, tá certo? Se precisar pausar o vídeo para algumas anotações, faça isso. Na sequência, preencha a sua apostila, faça a verificação de conceito, e depois você vai acabar recebendo o gabarito dessa verificação de conceito, desse completar da apostila. Quando nós comentamos sobre tabela periódica ou classificação periódica, muitas vezes se questiona por que ter uma tabela periódica. Quando você tem a necessidade de organizar alguns dados, esses dados geralmente vão para tabelas e ali são organizados. E assim também com a descoberta dos elementos químicos, foi necessário organizar esses elementos químicos. E aí você tem logo no início as chamadas tríades de Dobereiner. O Dobereiner é um alemão que acabou organizando os elementos de 3 em 3, que tinham características semelhantes ou próximas. O parafuso telúrico de Chantecourtois, ele vem como o quê? Com o aumento do número de elementos, Chantecourtois, que era um francês, teve a ideia de organizar num parafuso os elementos químicos, de forma que, se você olhasse numa vertical, teria ali elementos que apresentassem características semelhantes. Logo em seguida, Newlands, um inglês, vem com as chamadas oitavas de Newlands. Ele pensava que tudo que tinha nesse mundo era regido conforme as características que a música também levava. E assim como as oitavas da música, ele organizou os elementos com repetição de 7 em 7. 7 elementos, repete-se novamente 7 com características semelhantes e a repetição de 7 em 7. Claro que com a descoberta de novos elementos, organizar de 7 em 7 ficou problemático. E aí a gente tem 2 indivíduos de importância. Quem? Um que coloca em ordem de massa atômica, Mendeleev. Hora de você prestar atenção. Acorda aqui comigo. Mendeleev organiza na ordem crescente das massas atômicas. Ficou importante? Sim, ficou importante. Por quê? Porque ele consegue prever alguns elementos que até então não eram descobertos, mas pela localização. Na classificação de Mendeleev, ele conseguia atribuir características a esses elementos. Ele tem então uma organização aí de 63 elementos, não descobre nenhum elemento químico novo, mas consegue fazer essa previsão de características para alguns elementos até então não conhecidos. E quando descobertos, batia em cima com aquilo que ele tinha verificado. Então, Mendeleev das massas atômicas. Mendeleev, massa atômica, Pode preencher ali na sua apostila. E aí nós temos a classificação atual de Moseley. Moseley, ele acaba fazendo na ordem crescente de números atômicos. Indicaria que você tivesse a tabela periódica ali contigo, e que você desse uma olhada agora no que é essa ordem crescente de números atômicos. Pega lá o hidrogênio, número atômico 1, 2 é o L, 3 é um lítio, 4 é um berílio, 5 um boro, 6 um carbono, 7 um nitrogênio, 8 um oxigênio, 9 flúor, 10 neônio e assim vai, numa sequência da ordem crescente de números atômicos. Moseley, número atômico. Gravar? Moseley, o número atômico, em ordem crescente de números atômicos. Então a nossa tabela periódica, ela tem o elemento químico, o número atômico, que nós já vimos em outra aula, que é o número de prótons, e a massa atômica, que é uma média ponderada das massas atômicas dos isótopos presentes na natureza. Lembra que nós já aprendemos a fazer isso, fazer essa média ponderada, e essa é a justificativa do porquê esse número aparece com vírgula. Então aqui eu tenho a média ponderada das massas atômicas.
A primeira coisa que a gente destaca na nossa tabela periódica é que ela apresenta, atenção comigo, 7 linhas horizontais. O que são essas 7 linhas horizontais? Essas linhas horizontais são os períodos. Correspondem a quê? Correspondem às camadas que o elemento vai apresentar, que o átomo vai apresentar na sua distribuição eletrônica. Então, vem aqui comigo, ó. O primeiro nível só tem 2 elementos, o hélio e o hidrogênio. Quando você faz a configuração eletrônica do hidrogênio, 1s1, primeiro período. Do hélio, 1s2, primeiro período. Você tem aqui, segundo período. Então, tem a camada K e a camada L. São 2 camadas, segundo período. Fácil de lembrar. Segundo período, 2 camadas. Terceiro período, 3 camadas. Quarto período, 4 camadas. Quinto período, 5, 6 e 7. Então, gravar. As linhas horizontais que a sua tabela periódica apresenta são os períodos. Eles correspondem a quê mesmo? Vamos lá. Ao número de camadas que o átomo apresenta na sua distribuição eletrônica. Joia? Em seguida, nós temos as famílias presentes aí. E aí nós temos uma classificação antiga que classificava em famílias A e famílias B. Então, A nessa região e nessa região, famílias B nessa região. E a IUPAC, ela pede que se faça o que hoje? Que você faça essa numeração das famílias simplesmente de 1 a 18. Verifique aí na sua tabela periódica, né? As 18 colunas que existem ali. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. O que é que são essas colunas? São as famílias. Tudo bem? As colunas são as famílias que nós temos na tabela periódica, né? Algumas famílias têm nomes especiais aqui para a gente lembrar. Família 1, metais alcalinos. Metais alcalinos na família 1. Na família 2, metais alcalinos terrosos. Paramos um pouco. Cuidado, porque nós aqui na família 1, existe um elemento aqui em cima que é o hidrogênio. Ele é gás, não é metal alcalino. Então cuida com aquela frasezinha sacana. Todo átomo cuja configuração termina em S1 é metal alcalino? Não, não é metal alcalino. Por quê? Porque o hidrogênio acaba tendo configuração S1 e é um gás. Tudo bem? Assim como lá nos gases nobres eu tenho o hélio, que acaba tendo configuração em S2. E aí vem assim, todo que termina em S2 é alcalino terroso? Não, tem o hélio que é gás nobre. Muito bem? Aqui eu tenho a região dos elementos de transição, com o subnível D mais energético, o grupo do boro, o grupo do carbono, o grupo do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Nós acabamos tendo nessa classificação periódica, né, um subnível mais energético para cada uma dessas famílias. Então, se eu pego, por exemplo, os metais alcalinos, que é a família 1, ele tem o subnível S, em S1, como subnível mais energético. Então, eu gostaria que agora, ali na sua tabela periódica, você colocasse que essa família tem como subnível mais energético NS1. Professor, o que é esse N? Esse N é o período. É o primeiro? Então, fica em 1S1. É o segundo? Fica em 2S1. É o terceiro? 3S1. Então, alcalinos. Alcalinos terrosos que você colocasse ali NS2. Todo alcalino terroso termina em S2. Então, se ele for do segundo período, vai terminar sua configuração em 2S2. É do terceiro período, 3S2. Do quarto período, 4S2. Aqui nas famílias que têm configuração de subnível mais energético em D, que são os elementos de transição simples ou externa, novamente, transição simples ou externa, nós teremos como subnível mais energético D1, D2, D3, D5, D5,
D6, D7, D8, D10 e D10. Lembra que nós já conversamos sobre esse mais energético em D5 e esse mais energético em D10. No grupo do boro, nós vamos ter NS2, NP1, subnível P como mais energético. Do grupo do carbono, NS2, NP2. E agora você já entendeu como que a coisa anda, como é que a coisa vai. P1, P2. Qual será que é a configuração da camada de valência dessa família 15? NS2, NP3. Dos calcogênios, NS2, NP4. Dos halogênios, NS2, NP5. E dos gases nobres, NS2, NP6, com a exceção do hélio, que apenas tem a sua distribuição em S2. Então, eu preciso, dessa sua habilidade em quê? Em identificar metais alcalinos em S1, alcalinos terrosos em S2, os elementos de transição simples ou externa em D, em P, P1, P2, P3, P4, P5 e P6, essas famílias desde a 13 até a família 18. E os elementos de transição interna com o subnível F, são aquelas duas linhas abaixo da tabela periódica. Muito bem? Então, quando nós formos fazer uma distribuição eletrônica de um elemento da família 1, observe, hidrogênio dá 1s1 e o lítio 2s1. Por que desse 2? Olha na tabela, o lítio está na segunda linha. Enxergou lá? Lítio está na segunda linha. O sódio está na terceira linha, 3s1. O potássio, então eu não preciso distribuir tudo. Se eu sei que o potássio está na quarta linha de uma família que termina em S1, 4s1. Um rubídio, eu não preciso distribuir 37 elétrons dele para saber que ele vai terminar em 5s1. Basta olhar na tabela, ver que ele está no quinto período de uma família em S1, 5s1. Tá certo? E assim por diante, a camada de valência do césio e a camada de valência do frâncio. Tudo bem? É uma maneira mais fácil de você mexer com as distribuições eletrônicas. Vamos combinar, né? Ninguém merece fazer uma distribuição de 87 elétrons do frâncio para saber que ele termina em 7s1. Você não precisa mais fazer isso. Por que frâncio termina em 7s1? Está na sétima linha, conta de uma família que todos terminam em S1. O que leva todos a terem a mesma terminação, o mesmo subnível na camada de valência? Tem propriedades químicas semelhantes. Propriedades químicas semelhantes ou até muitas vezes idênticas. E aí nós temos um quadro resumo, está aí na sua apostila. Os metais alcalinos, NS1 novamente, os alcalinos terrosos em NS2, a família do boro, NS2NP1, do carbono, S2P2, do nitrogênio, S2P3, olha lá, fácil, P4, P5 e P6, certo? Precisa fixar, principalmente o quê? Metal alcalino S1, metal alcalino S1, metal alcalino S1, S2, metal alcalino terroso. Quem mais? Aqui importante, halogênio, S2P5, calcogênio, S2P4, tudo bem? Então, na nossa tabela, nós temos blocos. O bloco S, o bloco P, o bloco D e o bloco F. Bloco S, tem configurações em S, S1 e S2. Bloco D, subnível mais energético em D. O bloco P e o bloco F. Também na nossa tabela periódica, você vai ter uma classificação em metais, semimetais, não metais e gases nobres, Nós percebemos que algumas tendências em tirar a caracterização de semimetais.
Mas também sabemos que, para algumas características, é importante lembrar dessa classificação, que pode ser tida como um pouco mais antiga, mas ajuda a gente a analisar algumas características que, por exemplo, lá nas ligações ocorrem. Dá uma olhada aqui. O que é que eu tenho em maior quantidade? Os metais. Então, em maior quantidade estão os metais. Olha aqui, toda essa região é uma região de metais. Os semimetais. Eu gostaria que ali, na sua tabela periódica, você destacasse esses elementos, né? O boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Esses são os ditos, então, semimetais, não metais e gases nobres. Tá? Destaca ali os semimetais, essa região grandiosa de metais, com as suas características, né? E os gases nobres lá na família 18, também com a sua característica peculiar. Nós também temos elementos que são naturais e elementos que são artificiais. Quer dizer, nem todos os que estão na tabela periódica estão na natureza, no nosso entorno. Quando nós falamos de elementos naturais, a maioria é natural. Artificial é aquele feito em laboratório. Então você tem lá o número atômico do urânio, que é um norteador da gente. Abaixo do número atômico do urânio, nós temos, atenção ao nome, que é um nome importante. Menor que o urânio, número atômico menor que o urânio, cisurânicos. Cisurânicos. Maior que o urânio, transurânicos. Agora atenção mais um pouco. Abaixo do número atômico do urânio, nós temos o tecnécio, o promécio, o astato e o frâncio, como elementos artificiais. Então só tem 4, hein? Abaixo do número atômico do urânio, cisurânicos, só tem 4. Tecnécio, promécio, o astato e o frâncio. Todos os que estão depois do urânio, todos transurânicos. Todos transurânicos. Após o número atômico do urânio, todos, portanto, são artificiais transurânicos. Aqui também um itemzinho importante. Qual é o estado físico dos elementos que a gente tem na tabela periódica? Qual é o estado físico dos átomos ali presente? Nós vamos verificar como sólidos, como líquidos, como gasosos. Pensa em termos de gases. Eu acredito que para você, o primeiro exemplo que vem é o quê? Os gases nobres. Né? A família 18. A família 18 é gás nobre. Mas aí, lembre sempre que você respira ar atmosférico, que nada mais é que uma solução gasosa. Lembra? O que tem nessa solução gasosa? Ah, tem nitrogênio, gás oxigênio, gás cloro, gás hidrogênio, né? Acabam sendo gases. Então, são gases o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o hidrogênio, mais a família dos gases nobres, a família 18 ou a antiga 8A. Então, gases. Está lá bem à direita da tabela periódica. Tenta ver aquele cantinho da direita acima. É ali que estão os gases. Né? O gás flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o hidrogênio, bem à esquerda, e a família 18, que são os gases nobres. Os líquidos, mercúrio e bromo. Mercúrio e bromo. Mercúrio e bromo. Lembre, só tem 2 líquidos. Mercúrio e bromo. Mercúrio é aquele que vai lá no termômetro. Mercúrio, bromo, também é líquido. 2 líquidos. E o restante, mais de 90% da tabela, são sólidos. Então a grande maioria da nossa tabela periódica são sólidos. E aí, né, essa é a tabela periódica que nós passamos para você. E gostaria que você realmente rabiscasse ela. É para rabiscar essa tabela periódica. Né? Não tenha dó dela não, é para rabiscar. Rabiscar por quê? Observe que aqui está separado aquilo que nós falamos, o bloco S. Aqui está separado o bloco P, o bloco D e o bloco F. Que mais que eu tenho de importante a separar aqui?
Lembra que eu falei dos semimetais? Olha lá, o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, telúrio e polônio. São todos semimetais. Metais à esquerda, não metais e gases nobres. Também destacar contigo o quê? Você lembra quem são os gases? Tá aqui, ó, gases. Ó, gás, 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 gás. E o hidrogênio, que também é gás. O líquido. Vamos caçar onde estão os líquidos aqui? Bromo, mercúrio. São os elementos que são líquidos. Então, algumas coisas. E mais, eu espero que você faça o quê? Coloque aquela terminação. S1, S2, S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, Eu sei que você está repetindo junto comigo. Ai, que legal. S2P5, S2P6. Beleza? Muito que bem. E aí avançamos naquilo que nós chamamos propriedades periódicas e propriedades aperiódicas. Primeiro, propriedades aperiódicas. Aperiódicas. Elas não estão ligadas ao período. Elas ou só crescem ou só decrescem com o aumento do número atômico. Então, ou só cresce ou só decresce. Aperiódica. 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 Mas nos interessam as propriedades periódicas. Está aqui um gráfico bom, que é o do potencial de ionização, ou da chamada energia de ionização, aquela energia para retirada de um elétron do átomo gasoso. Olha lá, começa com hidrogênio, tem um pico no hélio. O átomo de maior energia de ionização ou maior potencial de ionização. E depois despenca, olha lá, lítio. E depois vai crescendo novamente durante um período, chegando no neônio. Despenca lá no sódio. Depois volta a crescer, quer dizer, ela vai se repetindo de um período após o outro. Então, de um período para o outro, você vai tendo a repetição da propriedade periódica. E aí tem a primeira, raio atômico. E aí, o esforço de você em me ajudar a fixar como varia o raio atômico. Primeiro, o que é o raio atômico? O raio atômico é o tamanho do átomo. De novo, raio atômico é o tamanho do átomo. Essa medida desde o núcleo até o final da eletrosfera. Desde o núcleo até o final da eletrosfera, né? O raio atômico. Muito bem. Olha como ele cresce. De cima para baixo, nas famílias ou grupos. De cima para baixo, nas famílias ou grupos. De cima para baixo, nas famílias ou grupos. De cima para baixo, nas famílias. Observe. Conforme vai passando de uma camada para outra, vai aumentando as camadas. É lógico, meu povo, ó, vai uma camada a mais, uma camada a mais, uma camada a mais, que acontece com o tamanho do átomo. Ele vai aumentando. Então, de cima para baixo, num grupo. E num período, atenção, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. E por quê? Porque aqui na direita eu tenho bem mais prótons, bem mais elétrons. Lembra da força coulombiana que existe? A atração entre próton e elétron é maior nessa região, então o átomo fica pequeno. Conforme eu venho para a esquerda, não tem tanto próton, tanto elétron, ele tem então um tamanho maior. Vamos destacar quem aqui? Vamos destacar o frâncio aqui embaixo. Maior raio atômico. De cima para baixo, nos grupos ou famílias, e da direita para a esquerda, nos períodos. Também é importante lembrar uma coisa, né? O cátion, ele acaba tendo um tamanho menor que átomo neutro. Por que o cátion é menor? Porque ele perdeu elétron e, portanto, enxuga as camadas. O ânion é maior que o átomo neutro.
E por que o ânion é maior? Porque ele ganha elétron e incha, fica maior, tá certo? Então ele acaba ganhando, ficando maior. Cátion fica menor, ânion fica maior. Muito bem, o raio atômico já se foi. Densidade. Só antes da densidade, como é que é o raio atômico mesmo? Cresce, me acompanha! De cima para baixo e da direita para a esquerda, em direção ao frâncio. Densidade. O que é a densidade? É a relação entre a massa e o volume. Como é que se comporta a densidade? De novo, de cima para baixo nas famílias e das extremidades para o centro. Destaca 3 elementos, sério, e olha ali para a tabela periódica. O ósmio, o irídio, a platina, ó o En trazendo aqui. Ósmio, irídio e platina, os elementos mais densos. Se só você tiver, o ósmio é o que ganha aqui, tá bom? Elementos centrais, então, densidade. Massa sobre volume. Nas famílias, de cima para baixo. E nos períodos, da extremidade para o centro. Muito bem. Mais uma propriedade periódica. Ponto de fusão e ebulição. Mas antes disso, retoma. Como era o raio atômico mesmo? Dá licença. Vamos lá comigo. Cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda em direção ao frâncio. E a densidade? De cima para baixo nas famílias e das extremidades para o centro. Quem são os de grande densidade? Ósmio, irídio, platina. Repete comigo. Ósmio, irídio e platina. Beleza. Ponto de fusão e ebulição. Cresce de baixo para cima, na família 1 e na família 2. A partir da família 2, de cima para baixo e para o centro. O elemento de maior ponto de fusão aqui, o tungstênio. Tungstênio. Ele apresenta 3.440 mais ou menos graus Celsius, mais de 3.400 do ponto de fusão dele. E temos aqui, o carbono, também como um destaque, como uma exceção fora de um alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Então o ponto de fusão e ebulição cresce na família 1 e 2, de baixo para cima, e de cima para baixo e para o centro, com o destaque para o carbono que se encontra nessa região aqui. Sempre lembrar, quando a gente fala em ponto de fusão e ebulição, lembrar que a maioria são sólidos, a temperatura ambiente, 2 líquidos, o mercúrio que está aqui e o bromo, e os gases nobres, essa região de nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e o hidrogênio. Muito bem, ponto de fusão e ebulição se foi. Energia de ionização. É necessário gravar o conceito. Energia necessária para a retirada de um elétron do átomo gasoso. Essa energia de ionização, ela cresce para cima nas famílias, então de baixo para cima, e da esquerda para a direita nos períodos. Se eu for para a direita e para cima, vou dar lá no hélio, o elemento que tem a maior energia de ionização. Outra observação: quando você estiver num período, você vai finalizar esse período no gás nobre, no elemento que tem a maior energia de ionização do período. Então os gases nobres são aqueles que é mais difícil arrancar elétron. Importante, porque aqui cruzamos a química com a física. Os metais têm baixa energia de ionização. Lembra do efeito fotoelétrico? Lembra que os metais é fácil de arrancar elétrons? O fácil de arrancar elétron porque a energia de ionização dos metais, nessa região aqui, é pequena. Então metais têm uma pequena energia de ionização. Já os ametais, não metais, têm uma elevada energia de ionização. Toda vez que o átomo perde um elétron, para tirar o próximo é mais difícil. Então, a primeira energia de ionização, ela é menor que a segunda energia de ionização, menor que a terceira energia de ionização. Quer dizer, e assim por diante. Conforme eu vou retirando os elétrons, eu acabo tendo maior dificuldade em fazê-lo. E ela fica máxima quando a configuração se aproxima da configuração de gás nobre. Eletronegatividade. Também hora de gravar o conceito.
Tendência a receber elétron, tendência a ganhar elétron, tendência a receber elétrons. O mais eletronegativo da tabela, flúor. Flúor. Então, cresce para a direita nos períodos, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, e nas famílias de baixo para cima. O que é a eletronegatividade mesmo? Tendência a receber elétrons. Nas ligações químicas, os elementos mais eletronegativos são os que recebem os elétrons. Os menos eletronegativos também são chamados de mais eletropositivos, ou de maior caráter metálico. Eletroafinidade, energia liberada na entrada de um elétron no átomo gasoso do seu estado fundamental. E aqui cuidado, então cresce para a direita e cresce para cima. Você vai dizer, professor, então é igual a situação da eletronegatividade? Não, senhor. E aqui tem, né, uma pegadinha sacana, que é o EPG por várias vezes já fez isso, né? Eu tenho aqui o flúor e aqui eu tenho o cloro. Por uma fração de nada, a eletroafinidade do cloro é maior que a do flúor. Então, cresce para a direita, da esquerda para a direita, de baixo para cima, e o cloro é o que tem maior eletroafinidade. Muito bem? Raio, volume atômico. Volume atômico, volume de 1 mol de átomos. 1 mol de átomos, né? Vamos destacar aqui o xenônio, né? E o césio, que acaba tendo maior volume atômico. Então, para as laterais, é uma coisa um tanto quanto lógica. Por quê? Se eu tenho maior volume para cá, menor densidade. Quanto mais ao centro, eu tenho menos volume. Mais denso é aquele material. Então, o volume atômico para as laterais e de cima para baixo. Reatividade química é a chamada tendência a participar de reações químicas. Claro que os que apresentam maior eletronegatividade e os que apresentam maior eletropositividade ou caráter metálico são aqueles que têm maior tendência a participar de reações químicas. Tá aí. Você, com o prisma, nessa situação ali, em que, agora, o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Preencha a apostila. Precisa ver a aula mais uma vez? Veja essa aula mais uma vez, né? Repassa ela novamente. Faça a verificação de conceitos. Depois você vai receber, né, com um material à parte, essas respostas que tem em todo o material ali da sua apostila e da verificação de conceitos. Um abraço a todos, até mais.